Não, pode falar, tá? Estamos ao Não é vivo melhor a aqui. gente mandar as perguntas pelo chat? Não, o celular tá na frente do meu chat aqui. Pode falar por aí Então mesmo, tá. tá, Matida? Não tem problema. Então, pro pessoal aqui do Instagram, eu tô falando agora aqui com o pessoal do nosso curso de formação em Tai Chi Chuan. E depois de muito assunto, né, que a gente já conversou um bocado, agora eu vou falar então dos princípios que regem a prática, tá? E aí, pessoal, como eu tava falando para vocês, eu trago sempre o que eu acho mais importante dentro do Tai Chi Chuan, tá? E para mim, isso é transformar o Tai Chi Chuan numa ferramenta, uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Aí a gente pode falar também de desenvolvimento espiritual, tá? Mas entendam o espiritual não como do espírito, como uma religiosidade, como uma seita, como alguns professores fazem por aí, tá? Mas é simplesmente esse desenvolvimento pessoal meu de olhar para dentro, para o meu mundo interno. E quanto mais eu consigo ficar nesse mundinho interno lá o tempo todo, melhor é, tá? Mais coisas sobre mim eu aprendo e mais eu aprendo a lidar com o mundo. Porque se eu tô legal dentro de mim mesmo, eu consigo conviver melhor com o mundo, tá? Enfim. Então o Tai Chi Chuan, ele é uma ferramenta que nos leva para esse desenvolvimento pessoal, tá? E para isso ele tem algumas regrinhas para funcionar, tá? Porém, contudo, todavia, entretanto, cada professor, cada escola, cada mestre, cada tradição vai modificar um pouco essas regrinhas, tá? No meu entendimento, a gente tem que cada vez mais ir lapidando, e é como se fosse uma escultura, onde eu tenho um bloco de pedra e cada vez mais eu vou tirando lasquinha aqui, tirando lasquinha ali, no final eu vou lixando, depois com uma lixa mais fininha, até criar uma escultura bacana, tá? Então o Tai Chi Chuan é a mesma coisa. Eu tenho que tirar coisinhas, eu tenho que tira isso aqui do caminho, tira esse outro aqui, tira aquele ali, e isso vai fazer com que eu chegue, né, com que eu alcance o meu objetivo, que é retornar ao vazio. Um estado de não julgamento, um estado de plenitude, tá? E aí nesse estado, cada um vai conseguir descrever de uma forma diferente. Porque esse estado, ele é um estado que não tem muito como expressar em palavras. A gente tem um vocabulário muito limitado para conseguir explicar um estado desses, né? Um estado de não julgamento, de vazio, né? De plenitude, tá? E aí que engraçado, né? A gente fala assim, um estado de vazio para mim é igual a um estado de plenitude. Que loucura, né? Mas o Osho diz assim, quando eu consigo me esvaziar, então o todo cabe em mim. Entende? Quando eu consigo me esvaziar, o todo, o tal, cabe em mim, tá? Então hoje eu vou trazer para a prática de vocês os princípios do mestre Yang Shenfu. Yang Shenfu foi neto de Yang Lushan, que é o criador do estilo Yang de Tai Chi Chuan, que é o estilo hoje mais praticado no mundo todo, tá? Apesar de eu ter uma tradição no estilo Shen, de eu vir do estilo Shen, de eu ter praticado quase que exclusivamente a minha vida toda o estilo Shen, os princípios que eu conheci primeiro foram os princípios de Yang Shenfu, porque eles são os princípios mais difundidos com relação à parte teórica, tá? Então eles são 10 regrinhas para a gente conseguir fazer um bom Tai Chi Chuan.
E aí a gente retorna lá, né? Tá, mas o que é um bom Tai Chi Chuan? É eu conseguir bater nos outros? É eu conseguir fazer uma forma bacana, bonita? É eu conseguir fazer o meu Chi fluir melhor pelo corpo? O que é fazer um bom Tai Chi Chuan? Por isso que eu digo, para mim o Tai Chi Chuan é uma ferramenta para me tornar um bom ser humano. Putz, mas o que é ser um bom ser humano? Cara, é me aproximar mais da minha essência e ser cada vez mais parecido com o que eu quero para mim. Desapegando do que eu acho que é certo e do que os outros querem para mim. Tá? Mas esses princípios, quando a gente bota em prática, vão te ajudar a relaxar, acalmar tua mente, né? Ter um movimento e um ritmo mais suave. E quando a gente treina um ritmo mais suave, quando a gente treina um movimento suave, a gente começa a ficar bom nisso. Então a gente tem uma vida também mais suave, mais tranquila, tá? Isso começa a se refletir para nossa vida, tá? Então o primeiro tópico que Yang Shen Fu traz é a energia leve e sensível no topo da cabeça. Isso não quer dizer eu pegar minha cabeça e fazer força para ficar para cima. Porque aí eu tô causando mais tensão. Quando pensar nisso, pensa em relaxar o teu pescoço. Quando tu pensar em relaxar o teu pescoço e deixar a tua estrutura adequada, a tua estrutura alinhadinha, com um tanchen em cima do outro, cada centro energético um em cima do outro, aí o topo da cabeça vai ficar leve naturalmente. Tá? Tranquilo até aí? Essa energia leve e sensível no topo da cabeça é o que vai guiar o nosso Shen. O Shen é traduzido, vamos dizer assim, vulgarmente, comumente, como espírito. Tá? No Tai Chi a gente traduz como espírito. E ele se manifesta muito no nosso olhar. Então, quando eu consigo deixar a energia leve lá e sensível no topo da cabeça, eu tenho um olhar sereno, tá? Relaxar o olhar, relaxar os olhos, também traz para nós uma percepção de mundo tão maluca que vocês não imaginam, quando a gente faz esse relaxamento do olhar, tá? Então procurem também relaxar os olhos. O segundo princípio que ele traz é afundar o peito e arredondar as costas. Isso nada mais é do que deixar os ombros levemente caídos, tá? Então aí eu protejo o que é yin com o que é yang, com as costas, tá? Contudo, porém, todavia, contudo, entretanto, eu sou um que eu já tenho a postura naturalmente corcundinha, tá? Então eu vou ter que cuidar para não fazer isso em excesso, tá? É levemente deixar o peito relaxado e as costas mais alongadas, tá? Então não forcem, nenhum desses princípios deve ser forçado, tá? Deve ser levado ao extremo, certo? Depois a gente tem relaxar a cintura, tá? No Tai Chi Chuan, tudo se movimenta a partir do centro, tá? Então eu tenho que estar com a cintura solta. Cintura solta, na cabeça, baila com duro. Tá? Cintura solta. Se eu não tiver com a cintura solta, é provável que quando eu vá com o peso para lá, eu incline. Quando eu venho com o peso para cá, eu incline. Então não.
É cintura solta. Mais uma vez, relaxamento. Se eu tenho relaxamento, se o meu objetivo é relaxar o corpo inteiro e a mente, é claro que a cintura também vai estar solta e relaxada. Tá? Quarto princípio, discernir entre o cheio e o vazio. Isso é o que eu estava te falando, Simone, esses dias, de eu ser professor de mim mesmo. De ao mesmo tempo que eu estou praticando, fazendo movimento, a minha cabeça está observando como é que a teoria está se comportando dentro desse movimento. Tá? Então, cheio e vazio, ele está o tempo inteiro na postura. Se eu estou parado, eu tenho as costas mais cheias, a parte frontal mais vazia. Eu tenho o tronco mais vazio, as pernas mais cheias. Tá? Eu tenho os braços e as pernas mais vazios em relação ao centro. Tá? Isso tudo é questão de yin e de yang. É discernir entre o cheio e o vazio, é descobrir o yin e o yang. Então, quando eu faço o movimento lá, qual é a mão que está mais cheia? Aí eu troco. Qual é a mão que está mais cheia agora? Tá? Isso é discernir o cheio e o vazio. Depois a gente tem afundar os ombros e os cotovelos. Isso é como se eu deixasse pesado os meus braços, tá? Os meus braços eles estão sempre pesados. Apesar de, como eu falei, eles serem mais leves que o tronco, eles estão sempre buscando cair. O cotovelo e os ombros estão sempre buscando descer. Tá? Sexto princípio. Tá? Usar a mente e não a força. Tá? É questão, tá, de eu, de novo, prestar muita atenção no meu movimento. Tá? Eu estar totalmente atento ao movimento, prestando atenção no que eu estou fazendo. E a minha intenção de se movimentar é anterior à minha força. Certo? Isso é complicado, porque isso faz com que muitas pessoas pensem que no Tai Chi eu não uso força, tá? Eu fico, né, eu só uso a mente. Se eu só usar a mente, eu não saio da cama. Mas é eu estar com a mente conectada no movimento, não fazer um movimento displicente, tá? Depois a gente tem aqui coordenar o superior e o inferior. Coordenar o superior e o inferior quer dizer que eu tenho a coordenação também entre o cheio e o vazio, tá? Entre o yin e o yang. A minha perna empurra e a minha mão manifesta. Eu não posso fazer isso aqui e depois fazer isso aqui. Aí eu faço isso aqui e depois eu faço isso aqui. Eles têm que estar unidos juntos. Tá? Isso é coordenar o inferior com o interior. O superior, perdão, com o inferior. E depois a gente tem a harmonia entre o interno e o externo. A harmonia entre o interno e o externo é aquilo que a gente estava falando dos dois mundos. Mundo material e mundo espiritual. Tá? Então eu tenho que coordenar o meu chi, eu tenho que coordenar a minha respiração, tudo isso com movimento. Tem níveis mais elevados que falam sobre até o batimento cardíaco coordenar junto no movimento. Tá? Uma vez eu já senti isso, foi muito maluco. Uma vez eu senti que a minha forma estava meio trancada.
Eu senti que eu fazia o movimento e era como se eu fizesse isso aqui, ó. E eu tava tentando treinar bem devagar, fazer bem devagar mesmo. E aí eu percebi que isso que eu sentia era o coração batendo. Era o batimento cardíaco. Porque a respiração ela dá o ritmo, tá? A respiração ela vai dar o ritmo do teu movimento. A postura adequada vai dar uma respiração adequada, tá? A postura estando adequada, relaxada dentro dos princípios, vai fazer com que tu respire de forma adequada. Mas a tua respiração adequada depois é o que vai ditar o ritmo do movimento. Tá? E o coração tava ali junto batendo, tá? Foi muito engraçado. Deixa eu ver aqui uma coisa, peraí. Então esse coordenar o interno, a harmonia entre o interno e o externo, tá? É isso aí, tá? É coordenar o nosso ti, até a questão da nossa intenção com o resto, tá? Com o movimento externo. Deixa eu ver aqui os outros dois, espera aí que eu me perdi. Faltam 2 princípios. E eu até hoje, a gente na prática, a gente lembra disso, tá? Mas a gente acaba... Eu, pelo menos, até hoje não decorei ainda as 10 frases, né, direitinho. Até porque, como eu falei, dependendo da tua referência, muda alguma coisinha ou outra, tá? Então, o próximo princípio fala a importância da continuidade, tá? Então, é eu ter um movimento contínuo. Então, vamos lá, olha aqui. Lá no início, eu tenho um movimento onde eu faço 4 contagens nesse movimento aqui. 1, 2, 3, 4. Depois eu posso começar a experimentar só 2 contagens. 1, 2. Depois eu posso começar a experimentar só uma contagem. 1, grande círculo. E depois eu posso ficar vários minutos como se fosse a mesma coisa. Tá? Isso é a importância da continuidade. E da mesma forma que eu falei lá no início, a gente tem uma pedra bruta, que a gente vai começar a tirar pedacinhos para chegar em uma forma, tá? Para chegar numa escultura linda, maravilhosa, tá? Cada vez que eu tenho essas contagens, que eu consigo eliminar uma dessas contagens, é uma lasquinha que eu aparei. É algo que eu tirei do caminho, é uma interrupção a menos que eu tenho no movimento, tá? Aquele vídeo que eu mandei para vocês lá no Telegram, do mestre Shen Shaoxin, é um dos vídeos que eu mais percebi até hoje, que eu já vi de Tai Chi, desse princípio da continuidade. A forma dele parece que é uma coisa só, do início ao fim. É fantástico. E o último princípio é a tranquilidade no movimento. Isso aí a gente nem precisava botar ali, né? Porque isso é mais óbvio do que, né, do que fazer Tai Chi de cabeça para cima. Tá? Tranquilidade no movimento. E isso é, ó, o que eu tenho para dizer a respeito disso? Não muito tempo atrás, pouco tempo atrás, eu fazia as formas longas e eu acabava ofegante. Isso significa que tem alguma coisa a ser corrigida ali naquele caminho. Hoje eu faço a forma longa, eu tenho feito a forma longa
e acabo com a respiração tranquila, como se não tivesse feito nada. Com as pernas um pouco cansadas, né? Eu também, quando eu faço isso, eu não baixo muito a base, além do meu limite, tá? Procuro não forçar muito as pernas. Mas é muito impressionante tu fazer uma sequência de movimentos que leva entre 20 e 25 minutos para fazer, que eu já consegui estender ela até meia hora, fazendo bem devagar mesmo, e tu chegar no final e não tá cansado. Tá com a respiração como se tu tivesse acabado de sair do banho. E não digo nem o meu banho aqui, porque meu banho aqui é complicado com os guri. Tem que dar banho em dois, então é uma correria louca. Às vezes é capaz de eu cansar mais no banho do que fazendo tai chi. Tá, gente? Então, beleza. Vou encerrar aqui com o pessoal do Instagram. Ah, a partir de amanhã, dia 14, 15, 16 e 17, a gente tem uma imersão para aprender a relaxar. A imersão vai ser toda baseada no relaxamento. Os 2 primeiros dias eu vou te falar por que de aprender a relaxar e qual vai ser o grande problema da tua vida se tu continuar com uma vida tensa, com uma vida corrida, com uma vida estressante. No terceiro dia a gente vai ter uma aula prática, que eu vou te mostrar exercícios para tu aprender a relaxar de forma consciente. A gente vai assistir Netflix por 2 ou 3 horas. Não, mentira. Não é isso. Relaxar de forma intencional, relaxar de forma consciente, tá? Não é se jogar na cama e deitar para dormir. Porque tem gente que dorme e não descansa. Tem gente que vê filme e não consegue nem prestar atenção, tá? E no quarto dia, então, a gente vai fazer um resumo de tudo que aconteceu. E aí eu vou trazer um novo produto da Escola dos Três Tesouros, tá? Então se liga aí, sempre às 19 horas, ao vivo, aqui no Instagram. Até breve.